Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. E nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Elianai Cabral, que é pastor ali em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 6, a fidelidade dos obreiros do Senhor. O nosso textuário diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 19. A nossa verdade prática diz: os obreiros do Senhor devem estar conscientes quanto à sua responsabilidade no santo ministério. Então, aquele que assume o ministério na casa do Senhor, ele tem que ter a consciência de que ele vive não mais para si, mas para Deus. Ele agora vive para agradar aquele que o chamou, aquele que o separou para o santo ministério. Não é mais uma vida que visa satisfazer os próprios desejos, mas os desejos de Deus. Nesta lição nós vamos ver aí basicamente falando sobre Paulo como mentor. Mentor, aquele que cuida de alguém, que treina alguém e que faz desse alguém um obreiro do Senhor, digno de honra, digno de receber do Senhor as mesmas tribulações, sofrimentos pelos quais Jesus passou. Veja bem que não são só flores no ministério, mas também problemas acontecem e, quando acontecem, devem ser vistos como uma glória para o ministério daquele que passa por tribulações devido a fazer a obra de Deus. Não é porque está fazendo alguma coisa errada, mas porque está servindo ao Senhor. Então, quando a perseguição acontece, devido a estar se fazendo a obra de Deus e estar se fazendo bem feita. E nós vamos falar aqui de Paulo como mentor e vamos falar de Timóteo como mentoreado, ou seja, aquele que foi treinado pelo apóstolo Paulo. E também vamos falar de outro que foi mentoreado por Paulo, que é Epafrodito. Então os dois se tornaram aí grandes obreiros e que imitavam Paulo, principalmente Timóteo. Vamos ver a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 29. Então o versículo 19 diz: e espero no Senhor Jesus que em breve eu vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo os vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E, de fato, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que Jesus ensinou, dizendo que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o modelo de mentor, daquele que treinou homens que
deram início à igreja. Então, ele é o principal exemplo, o perfeito exemplo. Paulo foi um imitador de Cristo nisso. E Timóteo imitava Paulo, assim como Epafrodito, Tito. Então, alguns imitadores surgiram de Paulo que imitava a Cristo. Então, nós vamos ver nessa lição, principalmente falando sobre isso. Nós vamos ver na parte 1 a preocupação de Paulo com a igreja. Tópico 1, Paulo, um líder comprometido com o pastorado. Tópico 2, Paulo, mentor de novos obreiros. Tópico 3, Paulo, um líder que amava a igreja. Na parte 2, vamos ver aí o envio de Timóteo a Filipos. Tópico 1, Paulo dá testemunho por Timóteo. Tópico 2, um modelo paulino de liderança. Tópico 3, as qualidades de Timóteo. Parte 3, Epafrodito, um obreiro dedicado. Vamos ver, tópico 1, Epafrodito, um mensageiro de confiança. Tópico 2, Epafrodito, um verdadeiro missionário. E tópico 3, Paulo envia Epafrodito. Nós fizemos aí um resumo da vida de Timóteo e fizemos o resumo de Epafrodito. Nós vamos gastar nisso aí pelo menos aí uma meia hora falando sobre esses dois ministérios, sobre esses dois grandes ministros do Senhor Jesus, que foram treinados, mentoreados pelo apóstolo Paulo. Depois estaremos passando aí por cada tópico da revista. Então vamos ver aí como Paulo mentoreou, treinou Timóteo e como Paulo treinou Epafrodito. E vamos ver que Paulo também foi mentoreado por Barnabé. Foi ensinado, treinado por Barnabé. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Muitas são as características que poderíamos destacar do mentor idôneo. Trabalho em equipe, mandados 2 a 2. Visão, enxerga a colheita e a necessidade de levantar obreiros. Oração, coloca-se diante de Deus antes de iniciar o ministério. Coragem, vai em frente sem receio, mesmo ciente de que será como ovelha entre lobos e que haverá batalha. Fé e estilo de vida simples. Não se preocupa com dinheiro, bagagem e outros recursos, mas permanece na dependência de Deus. Pessoa de paz, estende e reconhece a paz, a harmonia. Pessoa que se relaciona, estabelece-se numa casa, numa família, fica raízes. Não apenas parece boa, mas é de fato boa e íntegra. Pessoa do reino de Deus é submissa ao rei e por isso tem autoridade. Discernimento, percebe quem compartilha o mesmo espírito. Humildade suficiente para receber, consegue depender de outros com graça. Capaz de lidar com conflitos, fala a verdade quando necessário e enfrenta a rejeição sem levar para o lado pessoal. Essas se constituem algumas das qualidades que de fato caracterizaram Barnabé como mentor idôneo que foi. O livro de Atos corrobora essa ideia, como podemos perceber claramente. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou consolador,
vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé é considerado não apenas como um estudioso da Bíblia, mas com uma experiência transcultural e muito amado entre os apóstolos. Um homem de coragem contagiante, encorajador, comprometido com o reino, desprendido das coisas materiais, generoso, confiante nos apóstolos e com maior simplicidade a eles submisso. A fé, o compromisso e a integridade de Barnabé contrastaram frontalmente com Ananias e Safira, cujas ações também são narradas no livro de Atos. As ações de Barnabé voltam a destacar-se logo após a conversão de Paulo. Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Tudo indica que Barnabé, tendo percebido que Paulo estava pronto para assumir a liderança, passou-a para ele. Talvez Atos 15:2 deixa claro que Paulo vem primeiro no contexto desta igreja. Aparentemente Barnabé conseguira transmitir aos crentes de Antioquia e eles aceitaram seu apoio à liderança de Paulo. No final do concílio, mais uma vez o nome de Paulo precede o de Barnabé, 15:22 e 25. E assim permanece na volta a Antioquia, 15:35. Barnabé arriscara tudo para elevar a pessoa de Paulo, desacreditado, mas em quem ele discernia um potencial que outros não podiam ver. Vamos ver agora Paulo como mentor de Timóteo. Paulo mentoreou muitas pessoas, no entanto foi com Timóteo que esse trabalho sem dúvida destacou-se mais claramente. A imagem de mentor transparece em 1º e 2º Timóteo, em especial no início de 2 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servi os meus antepassados, ao lembrar constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 1, de 1 a 8, 13 a 15, 2, de 1 a 2. Vejamos brevemente algumas delas. Relacionamento paternal e familiar. Paulo trata Timóteo repetidas vezes como filho. 1 Timóteo 1, 2, 18 e 2 Timóteo 1, 2, de 2 e 1. Hoje parece que carecemos tanto de pais espirituais como de filhos. A desestruturação e o desajuste familiar na atual geração é terrível. Precisamos muito de pessoas que saibam gerar filhos espirituais. Amor. Vale a pena destacar como Paulo se referia a Timóteo. Meu amado filho. Palavras semelhantes foram ditas pelo Pai após o batismo de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me agrada.